Hoje a gente vai conversar sobre canote retrátil, mais precisamente a verdade sobre esse componente, e eu vou tentar te ajudar a descobrir se tu realmente precisa dele. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje realmente eu resolvi trazer esse conteúdo sobre canote retrátil. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre canote retrátil, mas depois de tanto tempo utilizando em várias bicicletas diferentes, né, inclusive testando modelos diferentes, etc, eu resolvi trazer esse vídeo onde eu te trago um pouco da minha opinião pessoal a respeito do componente, e aí eu tento te ajudar a descobrir se tu precisa de um canote retrátil ou se daqui a pouco tu quer um muito mais por ver todo mundo falando sobre do que realmente por necessidade, tá bom? Então é o seguinte, primeiro de tudo eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês, tá bom? Qual a principal vantagem do canote retrátil? Muita gente acha que a vantagem do canote retrátil é para te transpor obstáculo ou para te fazer descidas, né? Porque aí tu baixa mais ali o selim, tu baixa o teu centro de gravidade e assim tu consegue ter mais segurança na pilotagem. E isso é verdade. Porém, não é apenas isso. Então já aproveita e te inscreve aqui no canal, porque esse tipo de conteúdo é muito importante para te aprender realmente, né, sobre o mundo do ciclismo e também para te identificar aí se o que tu quer faz sentido ou não para ti, porque eu não tô aqui tentando te vender um produto. Eu nem vou falar da marca do meu retrátil, eu não vou te indicar nenhum. Eu só preciso que tu saiba que existem modelos baratos e modelos muito caros. E assim como todos os componentes, né, a própria bicicleta, quanto mais barato, mais simples, quanto mais caro, melhor ele tende a ser, tá bom? Então assim, o canote retrátil, ele tem essa vantagem, como eu comentei, né, como eu falei, porém, ele também é muito útil para quem faz muita escalada técnica, por exemplo. Por quê? A grande vantagem do canote retrátil é o aumento da mobilidade em cima da bicicleta. Sendo assim, quanto mais mobilidade tu ter em cima da bicicleta, melhor controle tu vai ter sobre ela. Ou seja, Júnior, o meu uso é só estradão. Faz sentido eu ter o retrátil? Depende. A gente sempre associa retrátil à trilha técnica, a um uso muito competitivo, uma corrida de XCO, XCC e assim por diante. Mas bem na verdade, o canote retrátil pode ser interessante até para ti que anda de bicicleta de estrada, por exemplo. A gente já viu alguns atletas no Pro Tour utilizando o canote retrátil nas suas bicicletas. Sim, senhor. Então a grande verdade é que quanto mais mobilidade tu achar necessário na tua bicicleta, mais interessante o retrátil vai ser. Para ti que é um cara que tem muito domínio e que consegue lidar bem com a falta de mobilidade, né, um canote de fibra de carbono mais leve pode ser mais interessante, porque tu vai ter menos peso aí na tua bicicleta. Então vocês estão percebendo que eu não vou te dizer aqui, compre o retrátil ou não compre o retrátil. Eu quero que tu analise o teu uso, a tua situação e realmente identifique. Será que faz sentido eu investir nesse componente? Será que faz sentido eu dar prioridade para este upgrade? Porque tem muita gente que fala, não, o canote retrátil ele é o teu primeiro upgrade. Antes de qualquer coisa, coloca o retrátil que tu vai me agradecer depois. É raro, mas eu conheço pessoas que já usaram retrátil e hoje não querem usar mais, tá bom? Então assim, vamos lá. Primeiro, né, já está esclarecida essa questão da mobilidade. Segundo, questão de componente. Júnior, por que tem canote retrátil aí de 300, 400 reais e de 3, 4 mil? Tecnologia. O canote retrátil, assim como a suspensão, ele é composto por duas partes separadas, onde uma penetra dentro da outra. Sendo assim, tu precisa ter um equilíbrio entre o atrito, para que mantenha tudo muito firme, e também o baixo atrito, para que fique ali um deslizamento, né, um deslizar suave, para evitar que seja um componente de atuação pesada, né, que tu precisa fazer muito esforço ali para que ele se conclua. Então assim, dentre os canotes retráteis, todos eles fazem esse joguinho aqui, ó. Este jogo aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não vou conseguir, mas ele faz um leve joguinho com o selim. Então, quando tem essa bucha mais apertada e assim por diante, esse jogo é menor, mas ele sempre acontece, porque aqui precisa, né, ter uma folga, assim como a suspensão. Quando a gente pega aqui, isso que a ProShock é uma suspensão conhecida por ser bastante rígida, né? Quando a gente pega aqui e força para frente, a gente vê, né, que ela trabalha um pouco, ó. Tá vendo aqui? É claro, tô com uma mão só, né, então é mais difícil, mas dá para ver que ela
trabalha. Isso é extremamente normal, tanto em suspensão quanto em retrátil, porque o sistema, né, é praticamente o mesmo. Aqui tem um tubo que entra dentro de outro e aqui tem um tubo que entra dentro de outro. Inclusive aqui o formato dos retentores, né, tudo bastante semelhante em uma coisa e outra. Então assim, vamos lá. Esclarecido esse fator, tá? Quanto mais top for o canote, menos jogo ele tende a ter aqui. Então isso pode ser algo que te incomoda. Por exemplo, eu usei um canote muito mais básico do que esse por um tempo, tá? E uma coisa que eu percebia é que quando eu estava andando no asfalto, por exemplo, eu sentia o selim se mexendo para frente, para trás e para um lado e para o outro. Não é algo que vai incomodar de tu pensar que a bicicleta tá te prejudicando, mas tu percebe. Então se tu for uma pessoa mais chata, digamos assim, tu pode acabar se incomodando com isso. Esse canote, ele é um canote de uma marca melhor, então ele tem menos jogo, ele é mais resistente e ele tem um funcionamento hidráulico. Já falo sobre o funcionamento daqui a pouco, tá? Então, se tu pegar, por exemplo, um canote ali de R$3.000, ele vai ter muito menos jogo do que este daqui, que é um canote intermediário. Assim como este tem muito menos jogo do que esse de entrada que eu peguei. Então, esse é o principal fator. Outro fator, peso. Esse canote aqui, ele é um canote na medida 31.6 e ele tem aqui, ó, 150 milímetros de drop. O que é esse drop? É a distância, né, que ele consegue comprimir até embaixo, ou seja, daqui onde está o meu dedo, tem até a marca ali, até aqui ele dá 150 milímetros, né, praticamente aí um palmo. Existem canotes de 75, 100, 125, 150, 175 e 200 milímetros de drop. Quanto maior o drop, obviamente mais longo precisa ser o canote, né? E obviamente também mais pesado ele vai ser. Então esse canote é um canote de tamanho médio, 150 milímetros é considerado médio. Ele pesa em torno de 600 gramas. Existem canotes menores que pesam isso e existem canotes maiores que pesam isso também. Depende também da forma de construção do componente, né? Então assim, Júnior, eu quero peso baixo. Se tu quer peso baixo, nenhum retrátil vai te atender, porque o canote retrátil mais leve do mercado, ele tem em torno de 300 e poucas gramas, 350, se não me falha a memória, 335. Praticamente metade do meu, mas ainda é mais do que qualquer canote de fibra de carbono que tu compra no mercado aí por cento e poucos, R$200, né? Como por exemplo, canote do AliExpress confiável, costuma pesar em torno de 200 gramas. Então já é praticamente 50% menos do que o canote retrátil mais caro que existe. Então tem essa questão também a ser considerado. É um agrega peso na tua bicicleta, tá? Agora vamos falar sobre o funcionamento, tá bom? Esse meu canote, ele tem um funcionamento hidráulico, assim como uma suspensão a mola e óleo, ele tem o funcionamento através de fluido hidráulico. Alguns outros canotes têm um funcionamento a ar. O que muda de um para o outro? Assim como na suspensão, a grande diferença é o peso. Claro que na suspensão muda também a percepção de leitura, mas como aqui é um canote que ele fica rígido, né? Ele não funciona como uma suspensão, a maior diferença mesmo é o peso. Em contrapartida, canotes com sistema a ar, eles não permitem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo que eu comprimi o canote, mas ele ainda tem aqui 2, 3 dedos de curso disponível? Pois é, ele não foi totalmente comprimido. Aqui eu comprimi uns 110 milímetros mais ou menos. O hidráulico, ele permite, ó, que tu controle quanto que ele vai sair para fora, tá vendo? Ó, sai um pouquinho, mais um pouquinho e assim por diante. Então tu vai liberando ele aos poucos. Os canotes a ar, deixa eu soltar o resto. Pronto. Os canotes a ar, geralmente, ou tu comprime totalmente ele, ou tu deixa ele totalmente solto. Não tem uma posição média, tu não ajusta a altura. Isso pode ser importante para muitas pessoas. Eu, por exemplo, né, que às vezes quero fazer uma escalada mais técnica, mas não quero baixar todo o canote, né, acionar todo o drop dele, eu baixo um pouquinho só para alcançar o meu pé no chão, caso eu precise parar ou desclipar sem precisar descer da bicicleta, e consigo fazer a escalada dessa forma. Então, se eu utilizasse um canote mais leve a ar, por exemplo, isso já não seria possível, entendeu? E geralmente também canote a ar é mais caro do que canote hidráulico e também exige mais manutenção. É exatamente igual às suspensões da bicicleta, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre o gatilho. O gatilho é bastante simples, tá? Esse aqui é o gatilho padrão, né? Quem conhece aqui o RF já sabe que marca que é, né? Alguns gatilhos, eles funcionam por aqui, outros são por cima, assim, como da Fox, por exemplo, tá? E outros, eles são bilaterais. Esse aqui não, ou tu usa desse lado, ou tu usa desse lado, porque ele tem a alavanca aqui, né?
com esse formato. Alguns canotes têm a alavanca mais embaixo e são retas, então tu pode usar em qualquer um dos lados. Isso pode ser importante porque algumas pessoas preferem utilizar junto aqui da transmissão, principalmente para quem usa trava na suspensão, né? Por exemplo, eu não tenho a trava aqui, então se eu tivesse a trava na suspensão, possivelmente esta alavanca do dropper me prejudicaria. Talvez a alavanca da trava conseguiria conciliar aqui para um lado para o outro, enfim, não sei, mas de qualquer forma, essa alavanca aqui, ela não foi feita para bicicletas com trava no guidão, tá bom? Ela é uma trava, um acionador, um gatilho, muito mais para funcionar por conta própria do que para funcionar em conjunto com alguma coisa, como a da Fox, por exemplo, que é aqui. Então tu tem a alavanca de acionamento do retrátil aqui e a trava da suspensão aqui, então fica tudo aí bem na mão. Só um exemplo, não estou fazendo propaganda como eu falei, até porque esse meu canote eu uso numa XC, obviamente, né? Mas ele é feito para trail, então por isso que essa ergonomia aqui da alavanca, que é muito boa, olha só, bem fácil aqui de alcançar, uma alavanca inclusive leve, né, de acionar aqui, ela não foi projetada para usar com trava remota, tá bom? Agora vamos falar de outra coisa para finalizar aqui o vídeo, que é o que? A compatibilidade da tua bike com o canote retrátil, tá bom? Muitas bicicletas hoje em dia já vêm, felizmente, aí com rota de retrátil. Eu acho que assim, galera, ó, tem muita gente que fala, Júnior, eu não preciso de uma bike com rota de retrátil porque eu não uso. Isso pra mim, galera, é basicamente como tu preferir um carro sem airbag porque tu não costuma te acidentar. Pode ser uma comparação meio estranha, né, talvez até errada, enfim, não sei, mas foi o que me veio à cabeça agora, mas o que eu quero dizer não é porque tu não usa que não é bom ter, até porque geralmente o preço destas bicicletas é o mesmo. Então assim, nenhuma marca ou a maioria das marcas não pensa assim, nós temos a bicicleta A que tem retrátil, rota de retrátil, ela custa 1.000. E nós temos a B, que é exatamente igual e ela custa 800, porque não tem rota de retrátil. Até porque a rota de retrátil para nós é importante, mas para a marca é um mero furo no quadro, né? Então na verdade são dois, um de entrada e outro de saída do cabo. Portanto, é extremamente simples. E ao meu ver, uma bike intermediária em diante, até uma de entrada premium, que não tem a rota de retrátil, ela tá parada no tempo. É basicamente como a caixa de direção tapered. Vai dizer, Júnior, eu tenho uma bike tapered aqui, mas a minha espiga é over, né? Eu não faço um uso tão forte, assim por diante. Beleza, mas isso é uma tecnologia nova e mostra que a bicicleta, ela tá de acordo com o mercado. Mostra que se tu quiser colocar a melhor suspensão do mundo na tua bicicleta, tu consegue. Deve fazer? Talvez não, mas é possível. Então ela compartilha a tecnologia. E obviamente, quanto mais caro o produto, mais tecnologia a gente espera que venha nele, tá bom? Então essa é uma questão. Júnior, minha bike não tem rota de retrátil, eu quero furar o quadro. O que tu acha? Eu, particularmente, não faria, mas eu conheço muita gente que fez, não teve problema algum, e bem na verdade, falando agora sem opinião pessoal, falando de forma prática, tá? Se for bem feito, se for feito com cuidado, né, se for feito no capricho, não tem problema algum, porque nada mais tu vai estar fazendo na tua bike o que a própria fábrica vai fazer no quadro lá na sede dela. A questão é, presta muita atenção nisso, tu vai perder a garantia. Se tu tirar a tinta da tua bicicleta, tu já perde a garantia. Tu imagina tu violar aí, entre aspas, a estrutura, né, fazendo um furo, ou dois no caso, no teu quadro. Então é bem complicado, precisa prestar atenção nisso. Júnior, comprei usado, já não tem garantia, enfim, assim por diante. Quer fazer? Vai em frente. Mas presta atenção para te não fazer cagada, porque quadro de alumínio não recupera. Se tu estragar o teu quadro, tu vai jogar ele fora. Eu quebrei, soldei, assim por diante. Tem alguns casos até funciona, mas na grande maioria das vezes, não. Carbono sim, tu consegue recuperar, é até mais fácil de recuperar do que de alumínio. De alumínio estragou, joga fora. Então cuida no que tu vai fazer. Não faça sozinho se tu não domina, se tu não tem ferramenta, etc. Pensa assim, ó, é praticamente como um tiro, tá? Depois que tu dispara, não tem volta. Então é praticamente isso que tem que ter na tua cabeça, tá bom? Agora vamos lá, para encerrar o vídeo aqui que já ficou até bastante longo, né? Você sabe, eu gosto muito de falar. Júnior, tu acha que para mim faz sentido canote retrátil? Vamos resumir, tá? Eu, Júnior, hoje não consigo ter uma bicicleta sem retrátil. Eu uso retrátil no estradão, eu uso retrátil em trilha, eu uso retrátil quando eu tô descendo muito rápido e fico com medo, porque sim, a gente fica inseguro, é muito alto em cima da bike, baixa o centro de gravidade, tu fica mais estável, aumenta a tua segurança. Então eu não me vejo hoje sem um canote retrátil. Se eu tiver uma gravel, eu provavelmente vou colocar retrátil nela também. Em speed eu sinceramente acho que não, tá? Mas em gravel em diante eu já considero sim o retrátil. Agora, para ti que tá aqui me assistindo, pra gente encerrar o vídeo, eu acredito da seguinte forma.
Tu é um cara que gosta de se aventurar? Tu é um cara inseguro? Tu é um cara que gosta de conhecer lugares novos? Tu é um cara que gosta de se arriscar? Se a tua resposta para qualquer uma dessas perguntas é sim, então eu acho que para ti o Canote Retrátil é sim muito interessante, é sim um upgrade muito válido, muito bem-vindo. Agora, se tu é um cara que anda mais de boa, que visa mais passeio, ou de repente que anda forte, mas tem total domínio sobre a tua bicicleta, eu acho que o Retrátil ele pode ser interessante, mas talvez não seja aí um upgrade tão válido para ti. Eu acho que talvez não seja um upgrade que faça tanto sentido, pelo menos nesse momento. Agora sim, Júnior, vou trocar de bicicleta, vou pegar uma bicicleta que existem concorrentes com retrátil e existem concorrentes sem o retrátil. O que tu faria? Eu pegaria com retrátil, porque na pior das hipóteses, tu não vai usar, tu pode inclusive vender, canote retrátil sempre é mais caro do que de carbono, principalmente se for um canote bom, né? E aí tu pode acabar vendendo ele e comprando um canote de carbono para te colocar na tua bicicleta. É mais fácil tu vender um retrátil hoje em dia do que um canote rígido, principalmente se o preço dele estiver bom, porque retrátil tá na moda e muita gente quer. Então assim, para realmente concluir, né? Não compra porque o teu amigo falou que é bom, não compra porque eu falei que é bom, não compra sem ter certeza de que tu precisa. Diferente do Tubeless, por exemplo, que até em bike urbana é interessante porque aumenta a tua segurança e o conforto, o retrátil ele pode te agregar mais malefícios, pelo peso, por exemplo, manutenção, assim como tu faz manutenção na suspensão, tu vai ter que fazer manutenção no retrátil, do que benefício. Então se tu não é um cara que vai usar muito componente, eu sugiro realmente que tu não compre, tá bom? Agora que chegou aqui no final desse vídeo totalmente informativo e imparcial, eu deixei um link aqui no primeiro comentário fixado de uma oferta aí de um retrátil para ti que eu inclusive já usei e gostei bastante. Um retrátil aí bem interessante para quem quer conhecer o componente sem gastar muito. Se chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, clica nessa bolinha aqui, ó, escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria. E mais esse vídeo, compartilha o vídeo com algum amigo teu que está interessado em colocar o retrátil, mas não sabe muito bem o porquê. Te vejo no próximo, um abraço e tchau, tchau.